Boa noite, irmãos. Tudo bem? Saudade de todos vocês. Como estão? Novo trimestre, né? Novo assunto, assunto propício para o momento que estamos vivendo. Precisamos muito de orar. Por falar nisso, vamos orar para que Deus nos conduza nesse momento em que estamos falando a sua palavra. Senhor, obrigada por tudo, por tua bondade e misericórdia. Senhor, te agradeço porque o Senhor tem estado ao nosso lado em tempos difíceis, Pai. Te agradecemos porque apesar de nós nos afastarmos do Senhor, o Senhor nos ama e sempre está em busca, Senhor, de nos trazer para perto de Ti. Guarda o nosso pastor Afonso, cuida dele, Senhor, da sua família e cada membro da igreja, Senhor, e cada família da nossa igreja. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar sobre oração e o trimestre inteiro. E hoje nós vamos falar sobre oração e queda. Mas antes eu quero deixar aqui uma colocação do autor que falou muito comigo quando eu li e não tem parado de falar comigo até o momento. E eu creio que vai falar com vocês também. Tá lá no comecinho da revista. Às vezes a gente pega a revista e não tem o hábito de ler as primeiras páginas, né? Começar a ler a partir das lições. Mas ele faz uma comparação daquela oração do fariseu e do publicano. E ele diz que o fariseu, ele se acha uma pessoa tão benevolente, uma pessoa tão bem preparada, como ele mesmo diz na oração, porque o padrão, o eixo dele, né, o alvo a ser seguido do fariseu, na realidade era a sociedade que ele vivia. Então, perto da sociedade que ele vivia, realmente ele era um homem exemplar. Já o publicano, o padrão, o alvo, o eixo, a medida, né, a ser comparado à pessoa dele era Deus. E quando ele se viu nessa situação, ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Depois vocês leiam lá em Lucas 18, tá bom? Que essa narrativa se encontra nesse texto. Então, eu queria deixar uma pergunta aqui para você, e eu já fiz essa pergunta para mim mesma e tenho feito até agora. Qual é o meu padrão de comportamento? Qual é o meu parâmetro de comportamento? Eu tô medindo o meu comportamento em qual pessoa, né? Mantenha muito alto seus padrões de herói, porque isso vai determinar quem nós somos. Vale a pena refletir nisso. Oração e queda. Nós vamos estudar a lição 2, oração e queda, e o nosso texto base está em Gênesis 1, 2, 3 e 4. Então, depois os irmãos leiam aí as suas Bíblias, tá? Por favor, para poderem tirar todas as questões e poderem se aprofundar mais. O tempo é curto, infelizmente não dá para ler todos os textos, tá bom? Mas a gente para pensar aqui, como a gente chegou nessa situação de oração, né? E de não orar como deveríamos orar. Existe um padrão de oração? Quantas vezes devemos orar por dia? Quantos minutos? Como devemos orar? A gente vai fazendo essas perguntas porque, na verdade, a gente está programado para não fazer a oração. Então, a gente vai colocando vários empecilhos no meio do caminho para poder evitar, porque antes a oração, que nada mais é do que um diálogo com Deus, do que é conversar com Deus, do que é se esvaziar de si mesmo e se encontrar com a pessoa de Deus por meio da oração, antes isso era algo natural. Ocorria diariamente e de uma forma muito simplista, de uma forma muito pura, de uma forma muito límpida, que era o que Adão fazia com Deus todos os dias, quando Deus passeava. A gente tem o hábito de ler a palavra e não imaginar, né? Por isso que Jesus fala: deixa as crianças virem até mim, né? Porque as crianças são puras. A criança tem uma capacidade de imaginação assim que não dá para narrar. E a gente vai crescendo e vai perdendo essa capacidade, mas
comece a ler a Bíblia e imaginar. Então, imagino eu lá no Éden, Deus passeando e conversando com Adão. Adão, como foi seu dia? O que você fez hoje? Ah, Senhor, hoje eu coloquei nome nessas dezenas de animais. Ah, eu dei o nome de leão. Ah, interessante, Adão. Escolha inteligente, combina com ele. Ah, esse eu dei o nome de macaco. Ah, muito bem pensado, hein? Então eles dialogavam, eles conversavam, né? Era natural. O pecado separou o homem de Deus. Quando eu digo homem, eu digo homem e mulher, tá bom? Então o pecado separou o homem de Deus e houve a queda, né? Houve essa ruptura desse diálogo tão puro, tão límpido, né? Que acontecia entre Deus e o homem. E a queda, ela trouxe isso. Então a oração, ela deixou de ser algo natural, algo prazeroso, algo que fluía naturalmente e passou a ser uma tarefa. E como todos nós sabemos, tarefa nós temos muita dificuldade de executar, né? Não são todas as pessoas que executam tarefas com facilidade, executam tarefas com todos os quesitos nota 10. Às vezes nós executamos tarefas que nós gostamos e às vezes nós executamos tarefas que nós não gostamos. E às vezes por não gostar nós não executamos. E a oração virou uma tarefa. E o que aconteceu foi o pecado. O pecado foi afastando, o pecado foi afastando. E isso foi uma escolha do homem, né? Por que foi uma escolha do homem? Porque Deus deu a oportunidade do homem viver no jardim do Éden, numa vida boa, numa vida plena com ele. E Deus apenas disse para ele: do fruto daquela árvore você não deve comer. E aí ele escolheu comer do fruto. Então a ruptura veio de uma escolha. Ou seja, me aproximar de Deus é escolha minha. Me afastar de Deus também é escolha minha. Irmão, a minha vida cristã, a sua vida cristã, ela está determinada pelo que eu e pelo que você vai escolher. Porque Deus deixou a escolha pra gente. Eu posso escolher caminhar com Deus e me aproximar de Deus por meio da leitura da palavra e da oração, e eu posso escolher me afastar de Deus de forma em que a ruptura dessa comunhão seja de tal forma em que eu não veja mais a face de Deus. Tudo é questão de escolha, lembre-se disso. E aí a gente começa a procurar, né? Mas quais foram os fatores que foram levando a essas consequências, né? Porque a queda ela afetou várias questões na vida. E dos fatores, a gente vê aqui, o autor coloca assim: em primeiro lugar, porque passamos a tentar nos esconder de Deus. Por que a gente deixou de orar? Por que a oração virou uma tarefa enfadonha? Por que a gente evita orar? Então, em primeiro lugar, na visão do autor, eu concordo com ele e eu acredito que o irmão lendo também concorde e tente buscar outros fatores, né? Com base no texto. Isso é aprimorar ou se aprofundar na palavra de Deus. E ele coloca assim: porque passamos a tentar nos esconder de Deus. E Deus passeava no jardim todas as tardes. E numa dessas tardes em que Deus passeava, Deus chamou pelo homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, de 8 a 10. Então, a gente começa a desenvolver um medo de Deus por conta de nossas escolhas, não da escolha de Deus, mas de nossas escolhas, e ao invés de procurar a Deus para que Ele nos ajude a resolver as questões que nos causaram medo, a gente vai se afastando cada vez mais.
né? A gente tem que tomar cuidado, porque a intenção do diabo é que a gente não ore. Então, ele vai fazer uma formiga virar um elefante. E a gente não tem que ter medo de Deus. A gente tem que ter respeito e temor pelo Senhor, né? E a gente tem que ter medo de decepcionar a Deus, mas não medo da figura de Deus, né? A gente tem que ter temor por Deus. E o medo, ele tem que estar relacionado a nós, não a Deus. Porque a pessoa, Deus é santo, Deus é puro, né? Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então a gente não precisa ter medo de uma figura tão poderosa, né? Uma figura tão estrondorosa como Deus. Porque o que Deus quer é nos aproximar, é a graça, mas não confundam, né? A gente não pode confundir, porque o temor a Deus tem que estar acima de todas as coisas, porque se a gente deixar de ter temor a Deus, a gente começa a fazer coisas que não deveríamos fazer. Então a falta de temor nos leva a nos afastarmos de Deus. Então a gente não deve sentir medo de Deus e por isso não orar, mas devemos sentir temor a Deus, e quando fizermos alguma coisa que desagrada a pessoa de Deus, o temor que sentimos a Deus, o respeito que temos pela pessoa de Deus, nos aproxima dele. Segunda coisa, porque passamos a ter dificuldades para aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros. Isso aqui é interessante, né? A gente normalmente tem dificuldade de assumir responsabilidade pelo que fazemos de errado. Responsabilidade pelo que fazemos de certo, a gente assume assim, de boa, né? Fui eu. Quem acertou? Fui eu. Quem tirou 10? Fui eu. Quem tirou 0? Aquele silêncio. O ser humano tem dificuldade de assumir responsabilidade pelo que fez. A gente vê lá que quando Adão foi confrontado por Deus, Adão admite que pecou, mas transfere toda a responsabilidade para a mulher, né? Ele disse: a mulher que me deste me deu a árvore e me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Colocou a culpa na mulher e ainda jogou assim uma faísquinha da culpa em Deus, né? Você que me deu essa mulher e ela ainda me deu da árvore. Transferiu toda a responsabilidade. Não, Senhor, ela me ofereceu, mas eu quis comer. Não, a mulher que me deste. Então a gente vai criando vários empecilhos para se aproximar de Deus em oração, né? Aqui ele coloca assim: não é possível orar e fugir às nossas responsabilidades. Por quê? Porque quando eu vou orar, eu tenho que colocar para Deus aquilo que eu fiz. Senhor, eu pequei, eu fiz isso, aquilo e tantos outros. Eu preciso assumir responsabilidade por minhas atitudes, por minhas escolhas. Eu preciso ir a Deus e me esvaziar de mim, assumindo minhas responsabilidades. E nem sempre eu estou preparada para isso, né? Terceiro lugar, porque passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Só um minutinho, irmãos. Desculpa, mas eu ainda estou tossindo, preciso de água. Desculpa, porque passamos a nos ver como vítimas de nossas circunstâncias. A gente tende a nos vitimizar, né? Ai, mas por que comigo? Eu sou tão boazinha, eu sou tão colaborativa, eu sou tão legal, tão divertida. Ai, eu ajudo tantas pessoas, mas por que comigo? Por que que eu tive que ficar assim? Por que eu tive que ter aquele prejuízo financeiro? Por que eu tive que lidar com esse problema de família? Por que eu tenho que lidar com essa doença? A gente tende a nos vitimizar, né? Quando Eva foi confrontada, ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, eu só sou uma vítima na história. Gênesis 3:13. No momento em que passamos a aceitar que somos reféns de situações que determinam tudo o que nos acontece, orar deixa de fazer sentido.
Vou ler novamente. No momento em que passamos a aceitar que somos refém de situação que determina tudo o que nos acontece, orar deixa de fazer sentido. Se a gente aceita que eu sou refém da tentação, eu não tenho como fugir da tentação, eu não tenho como lidar com isso, aí deixa de fazer sentido. Eu vou pecar porque eu não tô conseguindo mais, eu não consigo resistir a essa tentação, é mais forte do que eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de Deus ter me feito fraca desse jeito. Normalmente a gente faz isso, a gente transfere a responsabilidade da nossa escolha para o outro e a gente ainda periga transferir a responsabilidade da nossa escolha para Deus, né? A gente não assume a responsabilidade da nossa escolha e a gente ainda consegue transformar toda a situação e se colocar como vítima da história, quando na verdade foi nossa escolha pecar, foi nossa escolha fazer o que não deveria. Então tudo isso nos afasta de Deus. Mas existe um plano para tudo isso. Quando eu me coloco numa situação em que eu fujo de Deus porque eu não cumpri com o temor que eu deveria ter a pessoa de Deus, quando eu me coloco numa situação em que eu não assumo as responsabilidades porque talvez eu não tenha coragem o suficiente, quando eu me coloco numa situação em que eu vire refém dessa situação, vítima dessa situação, e eu não vejo mais saída, eu não preciso me afundar mais. Eu tenho uma saída e Jesus Cristo, ele mostra essa saída. Jesus Cristo mostra que nós podemos fazer escolhas e Jesus Cristo mostra isso com atitudes. Quando ele estava lá no Getsemane, ele escolheu se entregar. Quando ele estava na cruz, ele escolheu permanecer ali. Disseram para ele, se tu é o Cristo, desce daí. Ele sentiu dor? Ele sentiu dor. Desculpa. Eu ainda tô tossindo bastante. Sentiu dor? Claro que ele sentiu dor. Ele ainda disse, Pai, se for possível, passe esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ele estava sofrendo, estava doendo, ele sabia que não era uma tarefa fácil, foi a tarefa mais difícil já realizada desde a existência da humanidade. Foi a tarefa que Jesus Cristo veio executar. Mas ele, com exemplo, mostrou pra gente que não importa o que a gente faça. Aliás, importa, né? Porque a gente não pode sair fazendo escolhas erradas só porque a gente tem a válvula de escape que é buscar o perdão, né? A gente precisa ter consciência de que eu preciso viver uma vida coerente com a palavra de Deus. Mas mesmo se eu me esquecer disso e acabar fazendo o que eu não devo, Deus me dá uma saída. E com atitudes, com exemplos, Cristo me mostra que é possível o ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. Jesus ensinou que era possível viver de uma forma digna e era possível se aproximar de Deus em oração. Ele mesmo fez isso por diversas vezes, né? Então, irmãos, para que a gente finalize aqui a nossa aula, eu gostaria muito de levar os irmãos à reflexão, assim como Deus tem me levado à reflexão, lendo essa lição de que situações adversas virão na vida. Isso é inevitável, porque desde a queda nós automaticamente estamos desligados de Deus, né? Aquela conversa cotidiana gostosa, límpida que Adão tinha, deixou de existir. Mas Jesus Cristo é o elo que pode nos aproximar novamente de Deus. E Jesus Cristo faz isso por meio de sua morte na cruz e a ferramenta que ele deixa para que a gente consiga ter esse encontro com Deus por enquanto é a oração e a leitura da palavra. Então busque a Deus, exponha as suas responsabilidades naquilo que te enfraquece,
exponha os seus medos, exponha aquilo que te faz se sentir frágil, né? Não seja refém das coisas que te aprisionam, não seja prisioneiro de si mesmo. Busque a Deus em oração. Ore, irmão. Ore todo o tempo, ore enquanto puder orar, porque a gente está passando por um momento em que a gente precisa mais do que nunca orar. Peça a Deus misericórdia, principalmente por tua alma, né? Eu tenho que orar e pedir a Deus principalmente por minha alma, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E aí, a partir do momento que eu tiver misericórdia da minha alma, eu vou poder olhar para o meu próximo com amor, com dignidade e ajudá-lo, que ele também comece a pensar em sua alma e ajudá-lo a encontrar o caminho que possa trazer salvação para sua alma. E para finalizar esse estudo, eu gostaria de voltar lá para o começo do vídeo. Qual tem sido o seu parâmetro de comportamento para quando você se expõe para Deus? Quando você e eu entendermos qual é o nosso parâmetro de comportamento, a gente vai enxergar quem a gente é de verdade. O parâmetro de comportamento do fariseu era a sociedade que ele vivia, então ele se achava digno demais. O parâmetro de comportamento do publicano era o próprio Deus. E aí ele enxergou quem ele era, e Deus pôde trabalhar grandemente naquela vida. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos. Eu estou morrendo de saudade dos irmãos, assim como os irmãos eu sei que também estão com muita saudade. Vamos orar para que a gente possa ter uma volta tranquila para os nossos cultos. Vamos pedir a Deus misericórdia pela vida do pastor Afonso, para que Deus dê sabedoria para ele, que ele possa administrar tudo o que está acontecendo e que ele possa ter entendimento para que quando voltarmos possamos nos reunir com ordem e decência, como a palavra de Deus nos orienta, tá bom? Que Deus esteja com os irmãos, amo vocês, beijos, saudades.